Olá, paz, meus irmãos. Estou aqui passando mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero ler hoje aqui Lucas capítulo 18, que fala no contexto ali do homem que era cego na cidade de Jericó. Então diz assim a palavra, capítulo 18, versículo 40 a seguir. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Então essa é uma palavra muito importante, porque hoje eu até quero falar sobre algo a respeito do chamado cristianismo em nossos dias, que na verdade não é um cristianismo bíblico. Hoje é muito confuso para quem está de fora do Evangelho, quem está fora do conhecimento, do entendimento das coisas de Deus, das coisas do Senhor, porque vê tantas coisas, né? Vê tantas religiões, tantas técnicas, tantos métodos, tantas fórmulas para trazerem pessoas, extorquir a fé das pessoas por interesses, por propósitos do homem, propósitos humanos. Eu acho isso uma miséria. Eu considero isso um engano muito maligno. Isso é uma coisa muito nítida, que é fruto de uma natureza orgulhosa, uma natureza altiva, uma natureza maligna e que não procede do Senhor. Porque o Senhor, na verdade, o que Ele veio trazer para nós, Ele veio dar para nós. Tudo que Ele veio trazer, Ele veio dar. E Ele veio dar, tudo que Ele fez por amor. Ele deu por amor, Ele deu-se a si mesmo, Ele deu a sua vida. Ele entregou a si mesmo por nós em oferta, em sacrifício agradável a Deus, quando Ele foi o sacrifício para a nossa salvação. E hoje o Evangelho, na verdade, o verdadeiro cristianismo, ele se trata, em essência, da mensagem da salvação, da mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação, né? Que pela fé, né, temos acesso à graça de Deus, e pela fé nós somos justificados diante de Deus e somos salvos, né? E hoje nós vemos tantas pessoas, né, nas mídias, nas televisões, alimentando um sistema religioso, alimentando, né, um padrão religioso, alimentando, né, uma igreja, um sistema religioso, né, carregando ali muitas pessoas, né, em cima de tudo aquilo ali. E o mais interessante é que essas pessoas que lideram isso, na verdade, elas não têm no coração e não têm a intenção, né, de levar os seguidores ao conhecimento da verdade, ao conhecimento pleno de Cristo, a levar essas pessoas, né, que as seguem, né, a conhecer a grandeza da obra de Deus, a grandeza do amor de Deus por nós, a bondade de Deus, a graça salvadora de Deus, porque isso, né, vamos dizer, implicaria nos objetivos deles, né? Porque Deus, ele dá de graça, e muita gente usa os métodos, né, os amuletos, as técnicas, né, para seus interesses. E por fim, né, essas pessoas, né, com essa mediocridade, com essas fórmulas, com essas mentiras, né, acabam privando. O que me preocupa, o que me incomoda em certo ponto, é que essas pessoas ficam privadas da graça de Deus por não conhecerem. E existem algumas leis espirituais, como diz em Romanos capítulo 10, como crerão se não há quem pregue? Como conhecerão aquele de quem não ouviram falar? E hoje nós vemos uma geração que conhece uma religião, conhece uma fórmula, conhece uma santidade exterior, conhece, né, uma fé para um objetivo, para um propósito, mas não conhece em essência o propósito de Deus, não conhece em essência a vontade de Deus, não conhece em essência a bondade de Deus, não conhece em essência a graça de Deus. Então isso é muito, vamos dizer, muito triste, porque nós vemos umas pessoas sendo manipuladas, sendo privadas de conhecer essa verdade. Eu me lembro quando Jesus, certa feita, censurou os escribas e os fariseus, doutores da lei ali, que
privavam as pessoas de ter acesso ao reino de Deus, que não entravam e impediam que outros entrassem, né? E não é diferente nos dias de hoje. Essas pessoas, elas não entram, muitas pessoas que a gente vê aí na mídia que não tem vida com Deus, eu não estou aqui levando para o lado crítico, na verdade não estou nem aí para eles, eu estou olhando pelas almas, pelas vidas, né? Daqueles que ficam privados de conhecer a graça de Deus, de receber a graça de Deus, né? E interessante que, apesar de tudo isso, né, uma coisa que é muito importante ressaltar aqui, nesse contexto, é que a carne, ela gosta da religião. Ou seja, o ser humano, ele tem uma tendência a ser religioso. Ele tem uma tendência, é a natureza do ser humano. Porém, o cristianismo é o oposto. Por quê? O cristianismo, ele trata o quê? Da nossa velha natureza, e para enxertar, implantar em nós o quê? A natureza divina, a natureza de Deus em nós. Aleluia! Para onde nós nos tornamos o quê? Recebemos a adoção de filhos, onde recebemos, né? Nascemos da palavra, nascemos do Espírito, e hoje, infelizmente, né? A maioria das pessoas que seguem, né, a religião, se tornam religiosos, apenas seguem o quê? As fórmulas, apenas seguem o quê? Né, pega o quê? As doutrinas, os costumes, os métodos, as técnicas, mas não pegam, ou seja, não conhecem, né, a verdadeira essência, a verdadeira vida, a verdadeira graça, a verdadeira liberdade. Então essas pessoas seguem uma coisa, mas não tiveram uma liberdade. A liberdade do quê? Da natureza carnal, da natureza religiosa, da natureza sem Deus. E Deus enviou Jesus exatamente para quê? Para morrer para esse padrão de vida e para nos dar, para trazer, né, a vida, o reino, para trazer o reino de Deus e para proporcionar para nós o acesso, para proporcionar para nós o meio de nós chegar a Deus, que é pela fé, que é conhecendo a Ele, que é conhecendo a obra realizada por Ele, a graça que nos foi dada por meio dEle. E assim, então eu falo aqui do que há um propósito de Deus, que há uma vontade de Deus. E aqui no texto que lemos, né, não fugindo aqui do texto, então diz a palavra, fala a história aqui de um homem que estava em Jericó, que ouviu, né, uma multidão, um barulho, né, porque ele era cego, né, e então ele começou a clamar, a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele no caso, ele era um cego, então ele não via Jesus, mas ele ouviu um barulho diferente, né, que não era um barulho comum, e as pessoas, né, que iam falando, gritando, outras louvando e caminhando, e por fim ele soube que era Jesus que passava por ali. Então ele começou a clamar, começou a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Porém a palavra fala que os que iam passando, a multidão, que repreendia, mandava que ele se calasse. Ou seja, a multidão sempre vai tentar calar a voz ou o clamor daquele que está clamando verdadeiramente por Deus, ou clamando verdadeiramente por Jesus, clamando verdadeiramente pelo Senhor, né? Mas nós não podemos ouvir a voz da multidão. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que clamar aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos ouvir, aquele que pode nos socorrer, aquele que pode nos atender. E foi isso que esse homem, né, que era cego, que no outro evangelho vai dizer que o nome dele é Bartimeu, filho de Timeu, e ele continuou, ele perseverou clamando, né? Então Jesus parando, como lemos aqui no texto que lemos, né, fala no versículo 40, que Jesus parou, né, mandou que lhe trouxesse. Chegando, Jesus perguntou a ele, dizendo: o que queres que eu te faça? É muito importante isso. Por que Jesus perguntou? Alguém até ironiza, apesar de Jesus ter um senso de humor, ele perguntou: é claro que o homem queria que ele fosse cego, porque nós temos, Jesus na verdade, ele quer que a gente declare o que a gente quer que ele faça. Ele quer que a gente, porque tem muita gente que é um cego, mas que não quer sair daquela cegueira. Tem muita gente que é religioso, mas não quer sair daquela religiosidade. Tem muita gente que vive de uma santarrice, ou de uma justiça própria, né? Mas não quer sair daquela justiça própria. Agora Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? Por quê? Ele precisava ser específico e dizer: não, eu quero renunciar a essa cegueira, eu não quero mais ser cego, eu quero que o Senhor me cure, eu quero ver, eu quero enxergar. Então isso é o sentido de Jesus ter perguntado. Então ele falou, e Jesus lhe disse: vê, ou seja, veja, enxergue, a tua fé te salvou. Ou seja, ele tinha fé no quê? A fé é que Jesus poderia o quê? Dar a visão para ele, restituir a visão dele, dar vista para ele, e abrir os olhos dele. E logo viu, e seguiam glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Ou seja, quando realmente, né, os olhos são abertos, né, ele vai
ele vai o que? Glorificar a Deus. Porque quando os olhos fechados aqui, o exemplo, o milagre aqui foi dos olhos físicos. Mas quando as pessoas hoje estão com os olhos espirituais fechados e não conseguem glorificar a Deus, porque não conseguem perceber a graça de Deus, a bondade de Deus, a obra de Deus, aquilo que Deus realizou por meio de seu Filho, por meio de Jesus, aquilo que Ele nos deu. Então as pessoas não conseguem ver motivos, né, da graça de Deus, as virtudes de Deus em nossa vida, e não consegue glorificar a Deus. Mas esse homem viu, não só na visão física, ele enxergou, né, e começou a dar glória a Deus, mas ele também começou a ver quão bom Jesus ele é, quão maravilhoso Jesus ele é, que em meio à multidão ele não se deteve, né, em parar, ele não se deteve, né, em mandar chamar esse homem, trazer esse homem, né, e dar àquele homem, dar a ele aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava. Né? Então o Senhor, ele nunca vai negar em dar a nós aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. E ele tem o maior prazer de fazer isso. Note que imediatamente quando ele disse, né, que eu veja, Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Ou seja, imediatamente Jesus o deu, Jesus o entregou, Jesus o curou, Jesus, né, validou sua fé. Então o que eu quero dizer com isso, queridos, que Jesus está sempre pronto para dar, sempre pronto para abençoar. Jesus não quer vender, Jesus ele já pagou o preço da tua cura, Jesus já pagou o preço da tua salvação, o preço da tua liberdade, o preço da tua redenção. É a graça maravilhosa que nós chamamos. Então, meu querido, meu irmão, meu amado, em nome de Jesus, abra teus olhos para Jesus. Abra o teu coração para Ele, porque é Ele que te ama. Porque foi Ele que se entregou por te amar, foi Ele que veio para te salvar, foi Ele que realizou uma obra, né, em teu favor. Então eu deixo aqui essa breve mensagem em nome de Jesus e oro, né, para que você possa refletir, meditar e a tua atenção se voltar para o Senhor, para aquilo que Ele veio fazer por você. Se Ele veio fazer uma obra, a minha fé começou assim, ó, eu entendi no meu coração que a palavra de Deus estava escrita para mim. E eu comecei a buscar a palavra com todo o meu coração, com toda a reverência, pedindo ao Espírito Santo para me ajudar, para que Ele me revelasse a verdade. Porque eu tinha uma consciência que havia uma verdade da parte de Deus para mim, que eu ainda não conhecia. Que a religião não poderia me dar, mas que o Senhor poderia me dar. E eu pedi, ainda que eu era cego espiritualmente, mas eu comecei a clamar perseverantemente. Eu pedi, eu clamei, eu perseverei, eu não desisti. E isso passou um período grande, mas o Senhor foi fiel. Ele foi abrindo meus olhos, meu entendimento. E hoje, pela graça de Deus, tenho vivido, né, essa vida de fé, essa vida em Deus, essa vida com Deus, e não existe palavras para descrever isso. Isso é muito maravilhoso. Eu oro para que em nome de Jesus essa palavra possa te ajudar, possa abrir teus olhos, possa despertar em você uma fé, um interesse pela graça de Deus, pela bondade de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.